aqui na TVC. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro, esse dia maravilhoso, né? Depois de um feriado, né? Tem gente ainda descansando. Eu vou descansar um pouquinho, mais ou menos, não fui para os estúdios, mas estou aqui juntinho com você e desde já eu agradeço a audiência e o carinho, você que me acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida Petrópolis, pela Speed Fiber ou Tech Cable. Ainda um abraço para os internautas, quem está ligadinho no Facebook, TV Correio da Manhã, no YouTube, o nosso site, tvc16.com. O programa está demais, temos informações, notícias e muito mais. E ainda uma entrevista com a Fernanda Ferreira. Vamos falar de um tema muito importante, que é o abuso contra crianças e adolescentes. Fique ligadinho, nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos agora, vamos falar de desfile cívico de 7 de setembro, porque o governador Cláudio Castro prestigiou o desfile de 7 de setembro e celebrou o retorno do evento ao centro do Rio. Em 2020 e 2021, o desfile cívico foi suspenso devido à pandemia da Covid-19. Todos lembram, não teve desfile durante 2 anos. E o ano passado foi transferido para a Orla de Copacabana em razão do bicentenário da independência. Na abertura do desfile, a pira com fogo simbólico da pátria foi acesa para em seguida serem apresentados veículos blindados, viaturas, motocicletas e tropas a cavalo. Aeronaves do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro também participaram do desfile aéreo. Mais de 400 policiais militares, além de policiais civis e penais, bombeiros militares participaram da solenidade. No feriado da independência do Brasil, o governador Cláudio Castro
marcou presença, como vocês podem ver nas imagens, no tradicional desfile de 7 de setembro, que este ano retornou à Avenida Presidente Vargas, no centro da capital. Após 3 anos, em 2020 e 2021, como eu já disse, o evento foi suspenso diante das restrições provocadas pela pandemia e no ano passado foi transferido para a Orla de Copacabana em razão do bicentenário da data. O governador enfatizou a importância desse momento histórico para a cidade do Rio e também para o país. E ainda com as notícias do Estado, vamos falar agora do Detran. Isso mesmo, o Detran RJ ampliou seus canais de comunicação com os usuários e desde a última segunda-feira, dia 4, entrou em operação Fale Conosco, chat do site do Detran, que vai facilitar o acesso dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro às informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento nos setores de veículos, habilitação e identificação civil. Então, preste atenção se você precisa dos serviços do Detran. O Fale Conosco é resultado do trabalho realizado pelo governo do Estado para ampliar a oferta de serviços digitais nos órgãos públicos. O novo serviço pode ser facilmente acessado através de um link no canto inferior direito do site do Detran RJ, que é muito fácil. É o detranrj.gov.br. Ele presta informações sobre serviços importantes, como licenciamento anual e transferência de propriedade de veículos, como obter a primeira carteira de habilitação, renovação da CNH, primeira e segundas vias da carteira de identidade, substituição da permissão para dirigir pela CNH e também sobre o sistema Desmonte RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas de veículos e de peças usadas no estado do Rio de Janeiro. Falar de coisas boas, vamos continuar falando, né? O site do Detran também está muito bom, mas agora vamos falar de coisas felizes, vamos falar da Feirinha de Itaipava, aqui em Petrópolis. A feirinha, um dos principais polos de moda de Petrópolis, se prepara para comemorar 3 décadas de sucesso. A história com a exposição 30 anos tecendo histórias. Vamos conferir. A inauguração será neste sábado, ou seja, amanhã, dia 9, às 11 horas da manhã, no estacionamento do local. A exposição tem como objetivo resgatar a trajetória da feirinha, proporcionando aos visitantes uma imersão nas memórias e momentos significativos do espaço. A mostra estará aberta ao público até o dia 15 de outubro, seguindo o horário de funcionamento da Feirinha de Itaipava. A exposição vai ocupar um espaço de 144 metros quadrados, com 16 painéis impressos em tecido, exibindo depoimentos e imagens que narram a história da feirinha ao longo dos anos. Além da importante narrativa visual, a exposição também vai contar com um espaço central instagramável, especialmente projetado para que o público possa registrar fotos. E ainda neste clima de boas notícias, vamos lá, Serra Serata. Mamma Mia, vai ter Serra Serata. Festa em formato diferenciado foi confirmado pela Casa de Itália e vai ser realizada entre os dias 5 e 15 de outubro. O evento recebe o apoio de entidades do comércio e turismo para ser realizada. Um Viva Serra Serata com explosão de alegria. A Casa de Itália, Anita Garibaldi, encerrou uma reunião na manhã desta quarta-feira, dia 6, garantindo a realização da 14ª edição da Serra Serata, que perdeu o apoio governamental por questões orçamentárias da Prefeitura de Petrópolis, mas garantiu entusiasmo e empenho de entidades do comércio e turismo para ser realizada. A Serra Serata 2023 está confirmada em nova data, de 5 a 15 de outubro, como eu já disse, e com um formato diferenciado, que foi pensado para poder garantir a celebração. O evento, que este ano tem o tema La Festa di Tutti, ganhou um complemento e agora será a festa de todos por toda a cidade. A meta é que estabelecimentos de gastronomia de toda a parte de Petrópolis se agreguem à Serra Serata. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A
Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Bem, temos uma instituição na cidade que faz um trabalho muito bacana, vários tipos de trabalho, e um deles é esse combate, essa atenção especial. Eu recebo agora a Fernanda Ferreira, que é presidente da COMAC, conhecido de muitos, mas para quem não conhece, está apresentada Fernanda, presidente da COMAC. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Beth. Muito obrigada mais uma vez por abrir espaço, para eu estar aqui no seu programa, falar da COMAC, mas principalmente de um tema tão importante que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque os dados aí, a cada hora no país, 3 crianças são abusadas. Então, olha como é relevante esse tema, e as pessoas abafam justamente porque, infelizmente, a maior parte dos casos acontece dentro de casa. Justamente, as pesquisas apontam, os diagnósticos do poder público, principalmente do Estado do Rio, apontam que crianças são abusadas, os casos constatados de crianças intrafamiliar, no ambiente de casa, muitas vezes por alguém que goza da confiança da família. Os adolescentes já são em locais, às vezes vizinhos, às vezes até dentro do ambiente escolar, e nós precisamos combater qualquer suspeita de abuso. A COMAC esse ano, na verdade, nós estamos trabalhando firmes nesse tema desde 2014, quando o governo e a sociedade civil se uniram para falar sobre esse assunto, porque o Brasil inteiro começou a trabalhar o Maio Amarelo e Petrópolis não foi diferente. Nós fomos aí guardiões da criança e do adolescente nesse assunto, quando nós criamos a campanha Tem Atitude, por uma lei municipal, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a COMAC foi uma das instituições no Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente que abraçou essa causa, e nós levamos essa campanha até esse ano, e vamos levar para sempre, porque nós precisamos fazer com que as crianças e os adolescentes sejam propagadores do Disque 100, que eles saibam que precisam denunciar qualquer situação de suspeita, não precisa ser o fato consumado, saber que realmente houve o abuso, porque o abuso ele é simplesmente uma troca de olhar de um adulto para uma criança, isso já é um abuso. Se a criança já se sentindo incomodada, constrangida, isso já é uma situação de abuso e precisa ser denunciado.
E Petrópolis hoje conta com um protocolo de atendimento à criança e adolescente vítima de abuso e exploração. É uma lei municipal, lei 7.382 de 2015. É o único protocolo no Brasil, assim que eu tenho conhecimento, não tem outro município no Brasil que tem esse protocolo onde a criança ela não tem a revitimização. Nós temos o Disque 100 como um canal de denúncia e o Conselho Tutelar como a porta de entrada. Tudo isso discutido por aquelas pessoas que operam o sistema de garantia de crianças e adolescentes. Nós discutimos isso lá em 2015, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, Poder Público, Terceiro Setor, e junto nós construímos um fluxograma para que não tivesse a revitimização dessa criança e desse adolescente vítima, porque chega um momento que ele não quer mais falar. E aí ele mesmo se confunde naquela verdade e dói, né? É uma dor muito grande. Então a Comac trabalha essa questão desde 2014 e esse ano nós estamos aí reforçando o Conselho Tutelar como a porta de entrada e também o Disque 100 como um canal de denúncia. Tanto para eles, se estiver ocorrendo com eles, né, que a instituição é um canal também de acolhimento para poder encaminhar ao Conselho Tutelar, quanto que eles sejam propagadores do Disque 100 e do Conselho Tutelar. E tem casos absurdos que a própria justiça é negligente, porque teve o caso da Sofia, que eu até puxei aqui, foi um caso que ela morreu no dia 26 de janeiro, devido a abuso do padrasto e a negligência da mãe, que ela no depoimento diz que tinha medo dele, aí coloca a filha nesse constrangimento. Mas o pai da criança denunciou o Conselho Tutelar, denunciou na justiça, levou foto da criança toda machucada, levou foto da criança, tudo. O pai correu muito atrás, e mesmo assim a criança acabou morrendo. Ele falou, não é possível, vocês só vão acreditar em mim, mesmo com todas as provas, quando a minha filha morreu. Então esse caso, assim, me marcou muito, agora recente, ela morreu agora em janeiro desse ano. Depois eu vou até ler um pedaço, mas é um absurdo, né? Que caso Sofia, especialistas da infância destacam a importância de ações preventivas. Só que o pai denunciou várias vezes essa menina linda aqui, 2 anos e alguns meses. Ela foi espancada, foi maltratada, até que o padrasto conseguiu matar. Soube desse caso? Muito triste, né? Então, assim, ela foi vítima de violência sexual e maus tratos. É por isso que nós precisamos trabalhar na prevenção. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O laudo do corpo da garota que vive em Campo Grande, Mato Grosso, apontou que ela sofreu traumatismo na coluna cervical, estupro. Imagina o sofrimento dessa criança. Olha que absurdo. É por isso... A mãe da menina e o padrasto estão presos preventivamente, mas, poxa, o pai denunciou várias vezes, levou foto da menina machucada. Assim, não foi que ninguém denunciou, então a denúncia é muito importante, mas assim, tanto que ele insistiu e mesmo assim a justiça não fez nada, não tirou. Ele pediu a guarda da criança várias vezes, a justiça não deu. O Conselho Tutelar não fez o acompanhamento necessário dessa criança. Então, assim, foi o que você falou, né? Petrópolis é o único município que tem essa rede aí de apoio, pelo que você está falando, que é muito importante, e fica um alerta para as pessoas insistirem. Em últimos casos, se a justiça não fizer nada, ninguém fizer nada, procura a imprensa, porque a gente faz um estardalhaço, não é possível. Porque deixar uma criança dessa... Meu Deus, mas aqui olha, eu posso te dizer, nós temos um sistema de garantia de direitos muito operante. Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, os próprios conselhos tutelares, o Conselho da Criança e Adolescente que acompanha todas essas questões, o Terceiro Setor. E agora o que a gente precisa fortalecer pós-pandemia, pós-tragédia, é a questão da prevenção, a questão dos sinais que essa criança e esse adolescente dá, por exemplo, no ambiente escolar. O profissional da educação é muito importante em todo esse contexto. Tem que denunciar. Tem que denunciar os primeiros sinais que a criança der no ambiente escolar. Isso precisa ser registrado, encaminhado ao Conselho Tutelar para que as providências sejam tomadas e essa criança salva, né? Eu ainda li aqui o
o que falou a psicóloga Amanda Said, ela disse o seguinte, que logo a criança mostra mudança de comportamento. Se ela é falante, ela fica quieta. Se ela é uma criança feliz, ela fica triste. Tem diferença entre o menino e a menina fica arredia, o menino fica agressivo. Então, a criança, ela dá vários sinais. A alimentação, a primeira coisa, a menina para de comer. Então, assim, a criança dá vários sinais, independente das marcas no corpo. Porque tem as marcas, mas independente das marcas, a própria criança, ela dá sinais. Ela começa a vomitar quando ela come, ou ela não quer comer quando come, vomita. Ela não quer o contato com aquela pessoa. Ela não quer. Porque na infância, a criança sofre ameaças contra ela. Quando é o adolescente, geralmente, a ameaça é contra o núcleo familiar. Isso. Né? Ameaça a mãe, ameaça Se você o irmão. contar, eu mato seu pai, sua mãe, Justamente. seu irmão. E os sinais são evidentes. E a gente precisa saber ter um olhar e não fazer a escuta dessa criança, porque, digo, em Petrópolis nós temos um ambiente específico para isso, que é o NAP, dentro da assistência social, que vai fazer essa escuta. Então, o primeiro sinal, o nosso papel hoje, enquanto integrante do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, é fazer um encaminhamento ao Conselho Tutelar, que vai saber dar as orientações e os encaminhamentos para dar todo o suporte a essa criança e esse adolescente. Quantas crianças e adolescentes vocês atendem hoje na Comac? Hoje nós já passamos dos 400. Agora, no meio do ano, que nós vamos fazer o levantamento, porque tem baixa de matrícula, entra criança, adolescente, mas então, só no primeiro semestre já foram mais de 400. Fiz essa pergunta porque, assim, independente dessas crianças que vocês atendem, que vocês já têm todo um trabalho, se chegar alguém desesperado, olha, eu sei que tem uma criança sofrendo isso, mas eu não sei o que fazer, vocês auxiliam, vocês ajudam? Auxiliamos, com certeza. Isso é importante, porque às vezes a pessoa, um vizinho sabe de uma coisa e tem medo, ou então não sabe o que fazer, procura a Comac que eles vão orientar. Vamos encaminhar ao Conselho Tutelar, seguindo aí o fluxograma que foi construído com muita equipe técnica. E nesse momento a gente precisa ter profissionais técnicos, não trabalhar com o achismo, porque a gente está lidando com uma vida. E aí nós temos o ciclo de violência, é uma criança que é abusada na infância, e aí ela cresce um adolescente, comete um ato infracional porque ela já vem com uma violação de direitos na infância, aí ela acaba sendo apreendida, tem a privação de liberdade, e aí é um ciclo de violência. E a sociedade está o tempo inteiro ali apontando o dedo para aquele indivíduo, sem a gente considerar tudo aquilo que veio. Né? Nada justifica algumas situações, mas assim, muitas coisas acontecem na infância. Então, se a gente conseguir trabalhar de forma preventiva, e nesse caso do abuso, é o Disque 100, é o Conselho Tutelar aqui em Petrópolis, nós somos referências no Brasil na situação do abuso e da exploração sexual, no combate a essas questões, nós vamos conseguir, pelo menos, cuidar das nossas crianças. Nós saímos de uma pandemia. Se nós pegarmos os dados do Instituto de Segurança Pública lá na pandemia, os dados estão quase zerados. Mas não é porque os casos de abuso deixaram de ocorrer. As escolas estavam fechadas. Então, a maior porta de entrada para a situação de identificação de suspeitas de abuso são as escolas. Então, com as escolas fechadas, as crianças não deixaram de ser abusadas, muito pelo contrário. Eu acho que aumentou. Nós só não conseguimos acessar essas crianças. Porque então, elas estavam ali enclausuradas. Justamente. Então, agora nós precisamos ter um olhar, um cuidado, uma sensibilidade maior para identificar essas questões e encaminhar aos órgãos competentes. E Petrópolis tem uma estrutura de rede para acompanhamento dessas crianças. E o terceiro setor também, eu não digo só a Comac, as mais de 30 instituições que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também estão aptas como porta de entrada, pelo menos para fazer o primeiro encaminhamento ao Conselho Tutelar. É isso, você que é professora, supervisora, monitora, merendeira, você que trabalha na área da educação, diretora, viu alguma coisa diferente? Faça um relatório, encaminhe, porque a direção da escola tem a obrigação de encaminhar o Conselho Tutelar. E se a direção, por algum motivo, esquecer de encaminhar, vamos botar assim, esqueceu, né? Você, professora, procure o Conselho Tutelar, procure... Não seja omisso, não compactue com isso, não tenha medo, ainda mais se você for concursado, não vai perder seu emprego. E se for contratado, corra o risco de perder o emprego, mas salve uma vida. Não seja omisso, eu sei porque eu estou falando isso. E também, assim, a gente nunca vai expor ninguém, nem família, nem criança, mas eu tenho ciência de 2 casos de pessoas da família que me relataram
próximas, né? Não que vivem no núcleo familiar, mas próximas, sabem do caso. Um absurdo. Fulano, o padrasto abusando da menina de 11 anos, a mãe soube e não denunciou porque é o padrasto que mantém a casa. Como assim? Está negociando a filha? Então, é casos assim, que inclusive... Aí eu falei, mas ninguém denunciou, não foi para a justiça? Não, foi para a justiça, mas aí a mãe desmentiu tudo. Mas aí não tem que se fazer um exame no Instituto Médico Legal, ver se aquela criança foi, né, violentada ou não. Então, assim, é muito complicado isso, porque infelizmente tem mães coniventes. Mas essa mãe também precisa de ajuda, Beth. Essa Sim, mãe também está pedindo socorro. precisa de ajuda, mas assim... E essa, a gente também tem... Em primeiro lugar, a gente tem que resgatar a criança. Sim, aí depois com dá um certeza. apoio, encaminha para uma mãe, para uma psicóloga, sei lá, receber a cesta básica, receber auxílio isso, auxílio aquilo. Eu concordo com você. Mas o primeiro momento é resgatar. Sim. É como uma pessoa se afogando. Você tira ali, depois você vai ver porque que a pessoa se afogou. Então, a criança, ela tem que ser a primeira a ser resgatada. A família está doente, Porque né? provavelmente, se a mãe foi abusada, acha isso normal. Provavelmente foi. É um ciclo. É o ciclo que eu falei. Você falou. A Então, assim, violência não tá estou tão julgando comum. a mãe, mas tem que resgatar essa criança, tem que tirar a guarda, até a mãe entender que a filha dela não é um objeto a ser comercializado em troca de comida ou de uma casa, sei lá o quê. Justamente. Entendeu? Então, assim, esse trabalho que a Comac faz é muito importante, por isso que é importante sua presença aqui hoje, nessa data. E também, claro, a Comac tem outros trabalhos, a Fernanda está com o horário apertado, então vamos falar do outro trabalho que a gente tinha combinado aqui. Eu estava me lembrando aqui, eu estava me lembrando do seu programa, seus primeiros programas ainda, que era voltado às mulheres. Isso. Que você provocava o município inteiro, não digo município enquanto estado, nas propagandas do seu programa sempre tinha um vídeo sobre o abuso. Não, e eu vou voltar com isso, vou voltar. Não é? Vou reinserir. Ursinho, não era? Isso, vou começar hoje com um verdade. vídeo de 5 minutos explicando como a criança muda, a criança abusada, e quem são os abusadores. E a partir de amanhã, nos intervalos também, não só no Maio Laranja, mas isso vai ficar, porque foi o que eu falei, é um trabalho que tem que ser. Né? Por algum motivo... acabou saindo da programação, mas a gente vai reinserir, porque os casos têm aumentado bastante. Verdade. Essa é uma luta antiga. Eu acho que na época da faculdade eu já participava de grupos, que naquela época não existia Maio Laranja, nem tinha não tinha essa divulgação. Estou falando de 30 anos atrás. Mas a gente já se mobilizava lá no Rio, sabe? Legal. Porque isso é muito antigo, você vê. A data foi criada por quê? Lá atrás, estão 50 anos já. 50 anos, quando a Araceli foi sequestrada, violentada e morta com 8 anos de idade. Por um desses... A gente não sabe se é doente, se é maluco, o que é, né? Tem gente que acha que é bandido, que é doente. Eu não sei, isso aí é uma confusão, porque a gente não sabe avaliar. Mas, enfim, alguém que não pode ficar perto da criança. É verdade. Né? E para a gente encerrar, que teu horário aí está apertado... Os outros programas, né, nós tivemos aí o Dia do Jovem Trabalhador, o dia pela ONU, né? E nós fizemos uma ação na Alerj, né, junto com o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional. Até mostrei aqui, porque no dia você não podia vir, a gente mostrou aqui as fotos e tudo mais. Isso. Nós somos habilitados pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, né, agora, para operar o programa Jovem Aprendiz, e nós temos aí os cursos habilitados, auxiliar administrativo, comércio e varejo, transportes, auxiliar de limpeza, produção, auxiliar de produção também, e nós fomos lá para sensibilizar, inclusive o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, da importância deles enxergarem esse jovem não como uma cota, mas como pessoas que estão ali iniciando a sua vida laboral, a sua vida profissional e que podem contribuir e muito com a empresa. Então, nós estávamos lá com cerca de 200 jovens, 150 jovens, mais as entidades formadoras do estado do Rio de Janeiro. A Comac compõe esse fórum, né, o colegiado desse fórum no estado do Rio de Janeiro, e fomos dizer justamente isso, e queremos dizer aqui em Petrópolis, que as empresas contratem um jovem aprendiz muito mais do que para cumprir a cota, que procurem a Comac para que dê oportunidade para esse jovem ingressar na sua empresa e fazer a diferença. Né? Pode ser como cobrador de ônibus, pode ser
como auxiliar de serviços gerais para aquele jovem que tem a Atendente defasagem de restaurante? idade. Pode ser, se a empresa tiver mais de 7 funcionários, porque nós temos cursos justamente para quem tem a defasagem de idade séria. Às vezes nós temos um jovem com 22 anos que está no 6º ano e para ele é mais difícil conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então nós temos o auxiliar de serviços gerais, que ele começa pegando a experiência lá, faz a aula teórica na Comac e ele continua os seus estudos, daqui a pouco ele está concluindo o seu ensino médio e consegue entrar numa outra qualificação. Que bom. Então, assim, esse é o nosso trabalho. O Programa Jovem Aprendiz, ele é a única política pública nacional que ele trabalha as vulnerabilidades sociais, a evasão escolar, ele combate a evasão escolar, ele trabalha a erradicação do trabalho infantil, o trabalho análogo à escravidão e também educação, assistência social. E a gente está aí fazendo esse trabalho aqui dentro da nossa cidade. Muitos anos, né, Fernanda? Ai, Muitos anos. muitos anos. É muita coisa, Beth. Então vou marcar outro dia para a gente falar mais da Comac, porque você está com horário. Eu vou pedir à produção. A produção está no ponto aí o vídeo do alerta contra o abuso sexual, tá? Então, organiza aí, me avisa que eu vou chamar para eu poder liberar a Fernanda. Pode ser? Então vamos acompanhar agora. Ó, preste atenção. Tem todas as dicas de como você ajudar uma criança a sair dessa situação. Porque é um trauma para o resto da vida. Imagina, um adulto ser violentado já é um trauma para o resto da vida. Imagina uma criança, acaba com a vida dela, gente. Então, por favor, faça a sua parte. Não tenha medo, não. Vamos acompanhar. O abuso sexual infantil está mais próximo do que você imagina. Acontece nas ruas, nas instituições, principalmente em casa. Lembramos que abuso sexual ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade. O abusador pode ser um desconhecido, mas na maioria das vezes é uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida em quem a criança ou adolescente confia. Essas pessoas não possuem qualquer característica que as identifique com facilidade, são comuns. Alguém íntimo da família. E por ser alguém próximo, acaba se aproveitando da situação e consegue que a vítima fique em silêncio por meio de ameaças, violência ou sedução, oferecendo presentes e privilégios. Mas afinal, o que é abuso sexual? São as práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou adolescente por meio da violência física, de ameaças ou induções. Veja agora como identificar os sinais mais comuns demonstrados pelas crianças que sofrem abuso sexual. Mudança de comportamento. A criança apresenta alterações de humor, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Atitudes infantis repentinas. A criança ou adolescente volta a ter comportamentos infantis que já abandonou anteriormente. Interesse sexual precoce. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Silêncio. Muitas vezes a criança fica calada porque sofreu ameaças de violência, além de chantagens. Há situações em que ganha presentes ou dinheiro. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela. Mudança de hábito. Insônia, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, podem ser indicativos de que algo está errado. Frequência escolar baixa. Crianças em situação de abuso reduzem o interesse pelas aulas, têm baixo rendimento por dificuldade de concentração e aprendizagem e evita participar das atividades escolares preferindo o isolamento social. Traumatismos físicos. São as marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas manifestações são as principais usadas como provas à justiça. Enfermidades psicossomáticas. São problemas de saúde sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional. Lembramos que uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. A única forma de protegermos nossas crianças é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem estão. O acompanhamento cuidadoso e a orientação às crianças são fundamentais. Veja agora como você pode ajudar.
Papel do educador. O professor geralmente é visto pela criança como alguém de extrema confiança. Portanto, o educador deve conversar reservadamente com a possível vítima para identificar o que está acontecendo. É recomendável ao professor trabalhar os temas relacionados ao abuso e exploração sexual em sala de aula, respeitando a idade e os pré-requisitos de cada turma. Fazer reuniões com os pais e responsáveis e ainda com a equipe de profissionais de apoio, tendo por base os temas transversais contidos nos parâmetros curriculares nacionais. Papel do profissional da saúde. É fundamental proporcionar uma escuta ativa num ambiente acolhedor e discreto. Identifique, sempre que possível, o local da ocorrência, a circunstância em que a vítima foi violentada e se há a percepção de algumas sequelas. Registre todos os encaminhamentos dados ao caso e, finalmente, notifique se foi satisfatório o retorno por parte da rede de atendimento, se houve dificuldades, notifique, disponibilize atendimento social à vítima e à família. Coloque-se à disposição para depor em juízo quando necessário, de modo a contribuir para a responsabilização do autor do abuso. Recomendamos aos profissionais de saúde e professores que inicialmente falem apenas com o conselho tutelar. Evitem falar com a família, pois se o abusador fizer parte, poderá agir para impedir as medidas necessárias. Se você é pai, mãe ou familiar e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, em primeiro lugar, acredite na criança, ofereça seu apoio, busque-lhe passar segurança e, em seguida, procure conselho tutelar para fazer a denúncia. É preciso ter claro que a denúncia é a única forma e a mais correta de se impedir que o abusador continue a praticar seus atos e que seja punido pela justiça. Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar. Recomendamos aos pais que nunca deixem seus filhos sozinhos, nem confiem demais nas pessoas que se aproximam da sua família e do seu filho. Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. É preciso saber que motivo é esse. Alerta sempre. Só assim poderemos proteger nossas crianças e ajudar a proporcionar um bom futuro para todos. É isso aí, não se cale, denuncie Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade. E no caso de Petrópolis, além do Conselho Tutelar, você pode procurar a Comac, a Fernanda Ferreira falou que está à disposição para dar todas as orientações. Temos que proteger nossas crianças, acredite quando uma criança falha. Acredite, podemos salvar muitas crianças. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100.
Voltamos e vamos para Teresópolis, porque por lá tem Jogos Estudantis Municipais 2023, que conta com a participação de 900 alunos da rede. Os Jogos Estudantis Municipais de Teresópolis 2023 começaram na semana passada e seguem até o próximo dia 22, com a participação de cerca de 900 alunos de 10 escolas municipais competindo em 12 modalidades esportivas. Além do padrão, o GEMS vai contar com jogos disputados na Várzea Futebol Clube, Casa de Portugal, Golfe Clube, Centro Educacional Helena de Paula Tavares e no Parnaso, Parque Nacional Serra dos Órgãos. Os GEMS começaram na segunda-feira, dia 4, com as partidas de Batman no ginásio poliesportivo Pedro Rajer Harara, o Pedrão, né? Que é mais fácil, todo mundo conhece. Na terça-feira, dia 5, foram realizadas disputas de tênis de mesa no Centro Educacional e as provas de orientação foram realizadas lá no Parnaso. Agora eu vou pedir à produção para colocar aí na tela o Ceratinha. O que é isso? A Economia Solidária está convidando a todos a participarem na Praça Visconde Mauá do Circuito Aquasol. Hoje, sexta-feira, sábado amanhã e depois domingo, de 10 da manhã às 8 horas da noite, é o Ceratinha Solidária, da Economia Solidária. Vai lá, participe, vocês podem ver aí na tela o horário direitinho e nos intervalos tem a chamadinha para você participar. E ainda nesse clima de festa, nós vamos falar do Oktoberfest, que foi aberta ontem, a 5ª edição do Oktoberfest. Começou nesta quinta-feira, a 5ª edição da Oktoberfest Petrópolis, o evento que homenageia a cultura alemã. Recebe durante todo o feriado petropolitanos e turistas que buscam espaço para encontrar os amigos e um ambiente familiar aconchegante. A festa funciona até domingo, dia 10, e retorna no fim de semana seguinte, de 15 a 17. Sempre de 11 da manhã à meia-noite. A entrada é gratuita. Então, se você gosta, dá para aproveitar ainda este final de semana e o próximo. Agora nós vamos mudar de assunto. Eu vou pedir aí o nosso cameraman para mostrar como o céu está bonito e eu vou explicar por quê. Nós estamos podendo prestigiar esse dia lindo, maravilhoso aqui na região serrana. Mas nem para todos é assim. Vamos falar agora de um assunto seríssimo que é a notícia nacional. Bem, vamos falar e já deixando aqui todos os nossos sentimentos e apoio às famílias que perderam parentes no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul informou que o número de mortos subiu para 41 em razão das enchentes que atingiram dezenas de cidades no estado. Os dados foram divulgados às 7 horas da noite de ontem, quinta-feira, dia 7. Então, esses números, infelizmente, ainda podem mudar. Das 41 mortes, a maioria, 15, foi registrada na cidade de Mussum. Os demais óbitos ocorreram em Roca Salles, 10, Cruzeiro do Sul, 4, Lajeado, 3, e Biraiaras, 2, Estrela, 2 e Encantada, Imigrante, Mato Castelano, Passo Fundo e Santa Teresa, uma morte em cada cidade. De acordo com o governo estadual, 25 pessoas permanecem desaparecidas. Os desabrigados somam 2.944 e os desalojados 7.607. No total, 122.992 pessoas foram atingidas de alguma forma pelas chuvas fortes causadas pela passagem de um ciclone extratropical. O número de municípios também aumentou para 83. Mais cedo, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 79 cidades. O estado tem pelo menos 16 rodovias com bloqueios totais ou parciais por causa das fortes chuvas, conforme o último balanço divulgado pelo governo do estado na manhã desta quinta-feira. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, a empresa gaúcha de rodovias e a Brigada Militar, 2 pontes foram destruídas pelas chuvas. Uma na RS 448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra na RS 431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Várias pistas estão alagadas no estado em razão do transbordamento dos rios pelo excesso de água. A Marinha do Brasil informou que está apoiando o resgate de pessoas que estavam ilhadas no telhado de casas em prédios. As embarcações também fazem o transporte de material de apoio e suprimento para as vítimas. Então,
Nós deixamos aqui todos os nossos sentimentos, muito triste mesmo. Bem, quem é petropolitano, quem vive em Petrópolis, que passou pela tragédia em 2022, sabe do que nós estamos falando. Mas lá no Rio Grande do Sul, parece que a situação, né, quem está lá de pertinho, foi bem pior. Aqui nós perdemos mais vidas. Então, bem, tudo é difícil, gente. Não dá para avaliar. Não dá para avaliar. Lá o estado está devastado. É tristeza por todo lado. Então, a gente vai encerrar o programa de hoje, deixando aqui nossos sentimentos e apoio aos nossos amigos, aos nossos telespectadores, todos do Rio Grande do Sul, que a gente sente muito. Então, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente retorna na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do Rio Grande do Sul informou que o número de mortos subiu para 41 em razão das enchentes que atingiram dezenas de cidades. Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira. Das 41 mortes, a maioria, 15 delas, foi registrada na cidade de Mussum. De acordo com o governo estadual, 25 pessoas permanecem desaparecidas. Os desabrigados somam 2.944 e os desalojados, 7.607. Nesta sexta-feira, o Brasil abre sua participação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, diante da Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém, às 9h45 da noite. O começo da caminhada é também o primeiro compromisso de Fernando Diniz como técnico interino da seleção, desde que foi anunciado para o cargo em julho deste ano. Os 23 convocados pelo comandante do Fluminense, começaram a se apresentar para os treinos em Belém na última segunda-feira. O último a chegar foi o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, chamado após a desconvocação de Antony, do Manchester United, investigado por agressão à ex-namorada Gabriela Cavalim. O estádio 974, construído com containers e utilizado na Copa do Mundo do Catar, está abandonado desde o final da competição. Erguido com a prerrogativa de ser facilmente desmontável, o estádio segue intacto e inutilizado, quase um ano após o fim da Copa. Palco de 7 jogos do Mundial, o 974 recebeu, inclusive, o Brasil nas quartas de final, na goleada por 4-1 sobre a Coreia do Sul. O plano discutido para solucionar o elefante branco é transportar os containers para o Uruguai, onde o estádio 974 pode ser remontado. O Uruguai é um dos candidatos a sediar a Copa do Mundo em 2030, 100 anos depois de sediar o primeiro Mundial, vencido pela seleção anfitriã. As inscrições para o processo seletivo do curso gratuito de pós-graduação Lato Sensu em Práticas de Linguagens e Ensino da Educação Básica do Cefet Petrópolis terminam nesta sexta-feira. O curso, que acontece na modalidade presencial, com duração de 24 meses, oferta 40 vagas para ingresso no primeiro trimestre de 2024. As aulas serão realizadas semanalmente às sextas-feiras à noite e aos sábados na manhã e na tarde no prédio da unidade de Petrópolis. Ao todo serão 360 horas presenciais e 12 meses para a produção monográfica. Estas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas bancas das cidades da nossa região de cobertura.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Nosso homenageado de hoje é um poeta, jornalista, crítico de arte e precursor do movimento neoconcreto no Brasil, considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Estamos falando de Ferreira Goulart. José de Ribamar Ferreira nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 10 de setembro de 1930. Era filho de Nilton Ferreira e Alzira Ribeiro Goulart. Foi em São Luís que ele iniciou seus estudos. Aos 13 anos, revelou seu interesse pela literatura e passou a se dedicar à poesia. Ingressou na Escola Técnica São Luís, onde queria aprender uma profissão. Com 18 anos, José Ribamar desistiu da Escola Técnica e começou a assinar Ferreira Goulart. Foi quando publicou seu primeiro livro de poesias intitulado Um Pouco Acima do Chão. Em 1951, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou como revisor de textos na revista O Cruzeiro. A poesia concreta. Ferreira Goulart iniciou sua obra sob os princípios da poesia concreta. Em 1954, escreveu A Luta Corporal, uma espécie de prenúncio do que seria o movimento concretista. Em 1956, depois de participar da primeira exposição de poesia concreta, realizada em São Paulo, organizou e liderou o grupo Neoconcreto, no qual participaram Lígia Clark e Hélio Oiticica. No começo dos anos 60, Ferreira Goulart já havia rompido com as vanguardas, numa luta para construir uma expressão própria, entrando em contato com os problemas sociais que assolavam o país. Passou a fazer uma poesia de denúncia social. É de 68, Por Você, Por Mim, um longo poema sobre o Vietnã. O exílio. Ferreira Goulart presidia o Centro Popular de Cultura quando, em 1964, veio o golpe militar. Filiado ao Partido Comunista e um dos fundadores do Grupo Opinião, após a edição do Ato Institucional número 5, em 1969, ele foi preso junto com intelectuais e artistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Exilado por 5 anos, publicou 2 obras muito importantes, Dentro da Noite Veloz, de 1975, e Poema Sujo, de 1976, obras que representam a solução dos problemas vividos por todos os intelectuais daquele período, que viram seus ideais serem sufocados pela Revolução de 64. Em 1977, Goulart é absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e, finalmente, retorna ao Brasil. Teatro e novela. Para o teatro, Ferreira Goulart escreveu em 1966, em parceria com Oduvaldo Viana Filho, a peça Se Correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Em parceria com Arnaldo Costa, escreveu em 1967 A Saída, Onde Fica a Saída? Junto com Dias Gomes, em 68, escreveu Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. Para a televisão, colaborou para novelas e séries como Araponga, de 1990, Irmãos Coragem, de 1995 e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1998. Prêmios. Ferreira Goulart ganhou diversos prêmios de literatura, entre eles o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção de 2007 com Reis Mungos e também teve reconhecimento com o Prêmio Camões em 2010. No mesmo ano, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFRJ. Em 2011, recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia. Os últimos anos. No dia 9 de outubro de 2014, Ferreira Goulart foi eleito para a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Em dezembro desse mesmo ano, realizou a exposição A Revelação do Avesso,
onde apresentou 30 quadros feitos a partir de colagens com papel colorido que foram produzidos como passatempo. A mostra foi acompanhada por um livro com fotos da coleção completa e também com poemas do autor. Considerado um dos maiores e mais importantes poetas do século XX, Ferreira Goulart nos deixou no Rio de Janeiro no dia 4 de dezembro de 2016. E claro, como de costume, vamos conhecer um pouquinho da poesia de Goulart. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Ferreira Goulart. Bom, eu sou fã de carteirinha do professor Goulart. Em 2014, defendi meu TCC de pós-graduação com o estudo do Poema Sujo, de autoria dele, e tive o prazer de conhecê-lo. Quantos ensinamentos e quanta poesia! Goulart vive. Como ele próprio dizia, a arte existe porque a vida não basta. Eu espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Leiam Goulart, um autor fantástico, um grande mestre para todos nós, eternos aprendizes. E você, quem gostaria de ver aqui no nosso programa? Fico aguardando sua sugestão. Até a próxima semana.